Os primeiros professores que fizeram parte da disciplina foram os professores Roberto Panaim e o professor Carlos Augusto Aranha Nunes Galvão. O professor Roberto Panaim foi um professor que foi diretor da unidade, foi um dos professores que teve como papel a fundação do campus, onde hoje nós temos a maioria das atividades da nossa faculdade. A disciplina de ortodontia, o professor Aranha, ele foi vice-diretor também da faculdade. Então, é uma disciplina que tem apresentado com o tempo um perfil de participar das atividades da administração. Na sequência, vieram os professores Francisco Antônio Bertós, que também teve muita atividade administrativa na unidade, sendo também um dos diretores da nossa unidade, num momento muito importante da história da faculdade. Também, depois, nós tivemos a agregação do professor Minol Miyahara, um professor também muito atuante na área de ortodontia. Na sequência, na história da disciplina de ortodontia, depois desses professores, foi agregada à disciplina o professor Osmar Aparecido Kuog. Osmar Aparecido Kuog, que teve uma importância também na disciplina, porque desenvolvia, a disciplina tem até esse momento, uma participação muito forte na linha de pesquisa de reparo. Todos esses professores que eu citei tiveram alguma participação em seus trabalhos de mestrado, doutorado e até de livre docência, voltados para a parte de reparo. Então, o professor Francisco, o professor Minol Miyahara, o professor Osmar teve a sua formação também em Bauru, ele foi um dos primeiros que fez a junção de movimentação dentária associada ao núcleo de macacos pregos da unidade. Depois, nos anos 90, eu entrei na disciplina, fui fazer o meu mestrado, meu doutorado em Piracicaba, também trabalhando nessa linha de pesquisa dos aspectos biológicos da movimentação dentária. Depois, na sequência, veio para fazer parte do grupo da ortodontia o professor Eduardo César Almada, também trabalhando na área de pesquisa, agora abrindo já um leque para a participação de características oclusais em crianças, o que influenciou também os professores a voltarem um pouco seus olhares para características oclusais das dentições decídua, mista e permanente. Na sequência, o próximo contratado foi o professor André Bertós. O professor André Bertós hoje tem trabalhado muito na parte de apneia obstrutiva do sono, abrindo mais uma vertente para a disciplina de ortodontia. Agora, recentemente, nós tivemos uma nova professora, a professora Fernanda Vicione Marques, que foi uma professora que foi contratada pelo último concurso que nós tivemos de professor efetivo. Na disciplina de ortodontia também, nós contamos com os técnicos que trabalharam muito conosco. O primeiro técnico que trabalhou por muito tempo na ortodontia foi o Vanderlei Bezerra da Silva. O Vanderlei, ele era o nosso técnico, fazia os aparelhos. Quando eu entrei na faculdade, vejam que interessante, lá na disciplina de ortodontia, nós tínhamos um aparelho para as tomadas de telerradiografias. Nós tínhamos um aparelho específico lá dentro da ortodontia. O Vanderlei, como técnico de laboratório, fazia as tomadas radiográficas e revelava as telerradiografias ainda no sistema analógico. Depois que o Vanderlei aposentou-se, nós tivemos o privilégio de ter o Ilídio Teodoro Filho trabalhando conosco, que é o Lidinho, né? Conhecido por todos aqui como Lidinho, que foi o nosso técnico. O Lídio vinha para a clínica conosco, os alunos se cercavam ao redor dele. Eu me lembro muito bem de passagens assim lá no laboratório, o Lídio sentado na mesa, dobrando os grampos, e olha, para ser bem sincero, de 15 a 20 alunos ao redor dele, admirando a habilidade manual, para ele fazer os aparelhos, para ele acrilizar o aparelho, para ele colocar algum tipo de detalhamento. Entendo que o Lídio, também com a sua empatia e com a sua simpatia, ele foi uma pessoa que influenciou muitos alunos também a serem especialistas e tornarem ortodontistas. Hoje nós estamos vivendo um momento da ortodontia digital, com a utilização
do escaneamento intrabucal, com a utilização das radiografias digitais, com a utilização da tomografia computadorizada de feixe cônico e os softwares que utilizam toda essa compilação. E os alunos da graduação estão começando a ter contato com esse novo mundo da odontologia e, por que não, também que influencia a ortodontia. Bom, é um prazer muito grande hoje ser professor da área de odontologia social. Eu que fui aluno de graduação, especialização e pós-graduação, mestrado e doutorado aqui dessa faculdade. E poder hoje contar um pouquinho sobre a história do serviço extramuros odontológico e da atuação da área de odontologia social na saúde bucal nas escolas aqui do município de Araçatuba. Desde o início da década de 60, a então disciplina de higiene e saúde pública realizava ações voltadas à melhoria da qualidade de vida da população de Araçatuba e região, evidenciando o pioneirismo na área. O permanente comprometimento com as questões sociais fez com que a odontologia preventiva e social sempre estivesse à frente de ações de impacto para a população de Araçatuba e região. Também é registro dessa época a fluoretação das águas de abastecimento público, implementado pelo engenheiro civil e sanitarista professor Orlando Saliba, professor aposentado desta faculdade. Além de diversos estudos epidemiológicos, cuja realização se dá com destaque até nos dias atuais. Numa arrojada tentativa de levar benefícios diretamente à população carente e promover a integração docência assistencial, em meados de 1965, teve início o Serviço Odontológico Rural, SOR, no bairro rural de Vicentinópolis, propiciando tratamento odontológico à população rural de Araçatuba. Em 72, não só foi consolidada a ideia inicial, como também foi criado o Serviço Odontológico Urbano, SOU. Ainda na década de 70, a odontologia preventiva e social, personalizada na pessoa da professora Nemirada Saliba, liderou o projeto Rondon, cuja atividade representou um movimento importante que surgiu no meio de um grupo de universitários e professores brasileiros, como uma proposta alternativa da juventude para enfrentar os graves problemas sociais que afligiam a nação brasileira. Nessa mesma década, a área iniciou um programa de educação sustentável com realização de palestras em datas especiais, como o Dia do Cirurgião Dentista, promovendo orientações à comunidade sobre os cuidados em saúde bucal. Esta atividade ganhou vulto à medida em que surgiram novas solicitações, de modo que em pouco tempo as palestras tornaram-se uma campanha. Com a regularidade e o sucesso das ações, a campanha passou a ser um programa de educação em saúde bucal nas escolas infantis do município de Araçatuba, onde eram realizados levantamentos epidemiológicos de saúde bucal. Por sua vez, anos mais tarde, o Serviço Odontológico Rural e o Serviço Odontológico Urbano se tornariam o Serviço Extramural Odontológico SEMO, onde são desenvolvidas atividades e atendimentos odontológicos que promovem a integração universidade-comunidade. Desde esta época, os atendimentos odontológicos se estenderam para diversas entidades de Araçatuba, como o Centro Social São José, o Centro Promocional Educacional São Domingos Sávio, o Centro Promocional Claretiano, Lar de Menores, Creche Santa Clara de Assis, Sanatório Benedita Fernandes e Fundação Mirim de Araçatuba. No início, o Serviço Extramuro Odontológico, SEMO, era realizado como uma atividade extracurricular, oficializada pelo departamento e aprovada pela congregação da faculdade. Atualmente, o SEMO é curricular, estando incluído no conteúdo programático da disciplina de Saúde Coletiva 2 e fazendo parte
do serviço à Fundação Mirim de Araçatuba, a creche Santa Clara e a clínica de gestante e as escolas municipais e estaduais. Atualmente, as diretrizes curriculares para os cursos de odontologia preconizam a atuação em cenários reais de práticas como forma de aproximar a formação acadêmica da realidade da população e, com isso, poder formar um profissional generalista, não só no aspecto técnico, mas dotado de senso humanístico, conhecedor das questões sociais e condizente com as necessidades do Sistema Único de Saúde. Representar a equipe de odontopediatria da FOA nessa série comemorativa dos 70 anos, para mim é um motivo de bastante orgulho e uma grande responsabilidade também, considerando o histórico da disciplina aqui na faculdade e a reputação que ela goza até os dias de hoje no cenário nacional em termos de odontopediatria. A equipe ela foi liderada por ninguém menos que o professor Orlando Ayrton de Toledo, que dispensa introduções no universo da clínica infantil e odontopediatria. O professor Toledo ele teve uma participação ímpar na nossa faculdade e também teve uma atuação muito importante na Faculdade de Odontologia de Araraquara e posteriormente na Universidade de Brasília, quando da criação do curso de odontologia. O professor Toledo então compôs a sua primeira equipe com os professores Sosiges Benfatti, Marli de Campos Russo e João Nivaldo Andrioni. Esse quarteto inicial então começou, deu gênese aqui às atividades de ensino e graduação, mas já marcado por uma extensa e expressiva atividade em pesquisa. Na época, os interesses da disciplina eram na caracterização do sistema de canais radiculares dos dentes descidos, interações do fluoreto com os tecidos mineralizados, terapia pulpar de dentes descidos e permanentes jovens e selamento de fósforos e fissuras, que eram temas muito atuais na época e continuam até os dias de hoje, sendo um grande componente do ensino e de pesquisa na nossa disciplina. No segundo momento, então, com a renovação parcial desse corpo docente, houve a contratação da nossa querida professora Danda, Rosângela Santos Neri, e do professor José Davides de Oliveira, que tiveram uma ação muito importante nessa primeira renovação do corpo docente e vieram a fortalecer a equipe. E num terceiro momento, então, nós tivemos o ingresso do professor Célio Persinotto. O professor Célio, no primeiro momento, por sua experiência em patologia, ele se interessou muito pelas interações dos fármacos, medicamentos com os tecidos pulpares, então fazia bastante experimento em cães na época e teve seus trabalhos muito bem aceitos e divulgados nos meios internacionais, nos periódicos internacionais. A chegada do professor Célio na equipe, sem dúvida alguma, foi um dos grandes marcos na disciplina. O professor, com seu caráter inovador, visionário, teve uma atuação muito importante em várias dimensões aqui do nosso ensino, dentre as quais eu destaco a grande atuação na formação de recursos humanos em nível de especialização. Nós temos aqui egressos atuando no estado de São Paulo, em outros estados da federação. Um outro marco foi a criação do programa de pós-graduação em odontopediatria na época. Foi um dos primeiros programas caracterizados com essa área e o primeiro programa do Brasil a ter o conceito 5 da CAPES na área de odontopediatria. E também a criação da clínica de bebês, sob a liderança desse professor. E logo na sequência, o professor Robson Cunha. Uma situação que me marcou bastante, quando eu era aluno da graduação, eu adorava a clínica de pediatria, então eu me esmerava, E aí o funcionário Ilídio, que hoje não está mais aqui, já se aposentou, ele uma vez veio falar comigo, falou, olha, você está com todo o cartaz com a professora Marli Russo. A Marli Russo era a professora titular da época da odontopediatria. Eu falei, mas por quê? Ela falou que você é o aluno mais disciplinado e organizado da clínica e que atende as crianças de uma maneira diferenciada. Poxa, receber um elogio dessa, de uma professora de tão nome elevado da odontopediatria brasileira,
eu confesso que eu fiquei assim bastante motivado. Professor Alberto Delbem, Marcelo Gonçalves e Sandra Aguiar. Então veio a minha contratação em 2011, a contratação da professora Cristiane Duque em 2012 e mais recentemente a professora Thaís Osida em 2022. Em graduação, a disciplina de odontopediatria ela ocupa um lugar bastante especial na grade, visto que ela compõe o eixo articulador do curso. Então os alunos tiveram a oportunidade de aprender e desenvolver conceitos nas disciplinas básicas, posteriormente nas pré-clínicas e nas disciplinas clínicas ministradas de forma isolada dentro de cada especialidade odontológica. Então somente no final de curso, com as disciplinas de clínica integrada, odontopediatria e saúde coletiva, é que o aluno consegue intercalar, interligar esses conceitos obtidos nas disciplinas anteriores, de forma que o estabelecimento de planos de tratamento específicos, de acordo com as necessidades odontológicas e de acordo com características psicológicas de cada fase da infância, são levados em conta para que a gente possa ter um sucesso na resolução desses problemas. Ainda sobre a dimensão de pós-graduação em pesquisa, eu não poderia deixar de mencionar a atuação do professor Alberto Delbem, que de fato veio a dar continuidade à iniciativa do professor Célio aqui no programa, por meio da renovação e ampliação dos nossos laboratórios de pesquisa. Então, inicialmente com foco na interação de fluoretos com os tecidos duros dentários, essa linha de pesquisa ela foi se expandindo e foi, de fato, transcendendo a área de cariologia para lesões não cariosas, sensibilidade dentinária, clareamento dentário, ensaios microbiológicos com biofilmes, ensaios de cultura celular com biologia molecular também. Então, de fato, a gênese de tudo que nós temos hoje no nosso laboratório, que é um dos mais bem equipados aqui da faculdade, veio pelas iniciativas e os esforços incansáveis do professor Alberto, para que a gente pudesse hoje usufruir dessa estrutura. E não só os docentes aqui da disciplina, mas os docentes do programa em ciências e docentes de outras disciplinas da faculdade e até mesmo de fora. Nosso laboratório tem essa característica de sempre acolher e estabelecer parcerias com pessoas que têm interesse nas nossas linhas de pesquisa ou que necessitem fazer uso dos equipamentos. Então, de fato, o grande cérebro por trás de toda a operação, desde do seu início como pesquisador até os dias de hoje, é de fato o professor Alberto Delbem. Em nível pessoal, fazer parte do corpo docente da odontopediatria tem sido uma jornada de muito crescimento. Eu fui muito bem acolhido pelos docentes quando eu ingressei em 2011 aqui na equipe, então me senti bastante feliz em ser integrado de uma maneira tão positiva desde os primeiros dias. É uma equipe que inclusive me estimulou muito a desenvolver outras habilidades, por exemplo, na dimensão gestão, que é tão importante aqui na nossa universidade, que é o que organiza todas as dimensões que são realizadas em graduação, pesquisa, extensão. Quando a gente tem a oportunidade de participar desses colegiados locais, nós entendemos que a nossa atuação ela transcende aquilo que a gente vivencia na disciplina. Ela faz parte de um departamento, esse departamento faz parte de uma organização que integra os departamentos na universidade, e quando nós participamos dos colegiados centrais, nós entendemos a grandeza da Unesp, tanto pela sua extensão territorial, como pelo seu parque de equipamentos, a qualificação do seu corpo docente e técnico, de forma que nós entendemos melhor, porque a Unesp sempre tem tido esse posicionamento crescente em relação aos rankings nacionais e internacionais, em ensino, pesquisa e extensão.